E aí pessoal do YouTube, Fox WalkerBR na área, e nesse vídeo eu analisar o terceiro episódio da sétima temporada de The Walking Dead. Tá tarde pra caramba, né? Pelo que parece o episódio começou 1 hora mais tarde, droga do horário de inverno dos Estados Unidos, enfim. Vamos começar com essa análise fazendo o de sempre, pegando os pontos mais importantes, momentos mais significativos e tudo mais. Então vamos começar com essa análise. Então, início do episódio. O primeiro ponto é a música. Cara, esse episódio teve tanta música que parecia tipo um High School Musical no Apocalipse Zumbi. Sério, ficou uma coisa muito chamativa, principalmente porque as músicas, principalmente a primeira e a última, tinham uma forte relação com o que estava acontecendo. Calma, eu vou me aprofundar em cada musiquinha mais ou menos, pelo menos as mais importantes, mas logo de início nós tivemos o quê? Uma visão ampliada e bem resumida também de como era o santuário. Pelo menos como posso dizer, as camadas mais importantes, como é que funcionava tudo, como é que eram as pessoas lá, pelo menos superficialmente falando, como é que era, como eu posso dizer, a estabilidade do Dwight, como é que ele estava naquele local, se ele estava feliz, se ele estava triste, momentos de felicidade, ele se divertindo, como é que era, como eu posso dizer, a parte prática da coisa, né? Então, junto à música, teve toda uma relação. Teve uma questão de que a vida é cruel, que você tem que se adaptar, enfim, o Dwight tem tudo a ver com isso. E é claro, assim, logo nos primeiros 5 minutos que tivemos a questão da música, teve muita coisa. Tivemos a música, que é um lance um tanto chamativo, tivemos uma explicação rápida de como era o santuário, uma visão bem resumida também, e também a questão do Dwight e toda a relação dele com alguns membros do santuário. Ok, já começou o episódio bem chamativo, principalmente porque não é comum o início com uma música, então já ganha pontos adicionais por aí. Segundo ponto é em relação a como o Daryl estava sendo tratado como um prisioneiro, não é? Porque claramente ele só não é um prisioneiro, mas pra quem leu os quadrinhos, né, não tivemos muito aprofundamento em relação a isso, como é que era o nível de tortura. Claro que teve um adicionamento de coisas novas na série, né, coisas diferentes também, mas pelo menos na série a gente conseguiu ver como é que é horrível ser um prisioneiro, pelo menos no santuário, que você fica numa cela mais ou menos minúscula, no meio do escuro, comendo comida de cachorro e tal. É um processo de tortura, realmente. E ainda mais em relação à música. E essa segunda música, mesmo não tendo muita relação e tal, é um método de tortura. E eu considero muito foda esse método. Porque se a pessoa fica ouvindo a mesma música sempre vai enjoar, vai ficar louca e tal. E eu achei incrível. Porque The Walking Dead não tem esse processo de tortura. A gente não tem esse costume. Então, lançando uma coisa nova aí, já torna, pelo menos, como eu disse, o início, algo muito interessante. Mas aí, a gente não podia ficar apenas com o que estava sendo mostrado, né? Nós tínhamos que também vivenciar os acontecimentos, pelo menos significativos, ou que poderiam parecer importantes. Que, no caso, tivemos uma pequena conversa entre o Dwight e o Negan, onde tivemos um aprofundamento em relação a essa questão de mulheres, no caso o Negan ficando com várias mulheres e tal, uma coisa claramente uma referência aos quadrinhos, como também tivemos uma frase que eu achei muito importante, que eu acho que muitas pessoas não vão se importar, que é a questão do Negan falar pro Dwight: você pode ficar com qualquer mulher, escolha qualquer uma, contanto que ela diga sim. Não é? Porque se a mulher diz não e o homem cai em cima, vira estupro. E o Negan é completamente contra estupros. Então, é muito foda, porque tem toda uma referência aos quadrinhos. Pelo menos pra quem leu, já pegou essa ideia de primeira, sacou? Então, eu achei maneiro. Mas qual era o lance que estava acontecendo? Só conversa. E, é claro, tivemos um aviso no rádio, né, no walkie-talkie, dizendo que teve um problema laranja e tal, que ia ser investigado pelo Dwight. Ok, até aí não tivemos quase nada de, tipo, muito importante, tivemos apenas uma visão superficial de alguns pontos, mas aí poderia surgir algo interessante. Agora vamos para a segunda parte do episódio, essa foi a primeira. Na segunda parte já é algo um tanto, como eu posso dizer, preocupante. Eu digo preocupante porque parecia ter uma chamada para algo grande, algo pelo menos que pudesse dizer: caramba, agora é que a história vai ser construída e tal, mas parece que não foi bem assim. Tivemos uma tentativa de fuga do Daryl, que realmente chamou um pouco de atenção dos telespectadores, apesar de só envolver esse personagem, não outros, não é? Nós não tivemos uma atividade que envolvesse muitos. E em relação ao Dwight, ele parecia apenas investigar uma situação em uma ponte, com alguns zumbis caindo e tal.
Não parecia ser algo muito importante, porém acabou resultando em momentos de perigo. E é um tanto legal ver esse tipo de situação com os dois personagens, tanto o Daryl e o Dwight, que se a gente assimilar os dois, a gente vai ver pontos em comuns. Ambos estavam em momentos perigosos, ambos estavam sofrendo, principalmente quando o Daryl começou a levar porrada e o Dwight começou a sofrer, como eu posso dizer, psicologicamente, pela questão de encontrar um amigo na estrada e tal. Então dá pra ver que esse episódio, ao mesmo tempo que focou na questão da tortura, na questão da estrutura do santuário, também focou em relacionar fortemente o Daryl e o Dwight. Isso já é uma coisa, assim, como eu posso dizer, chamativa, porém parecia estar faltando alguma coisa. Claro, a história em geral não estava acontecendo nada. A gente tem que dizer isso, tem que ser honesto, cara, não tá acontecendo nada. Só é uma coisa fechada somente em uma área, não é? No primeiro tivemos a floresta, no segundo tivemos no caso, o reino, e agora tivemos o santuário. Agora, como coisa geral, não teve nada demais. Agora, com o Dwight encontrando um amigo na estrada, eu acho que esse é um ponto que dá pra aprofundar algumas coisas. O primeiro deles é que o Dwight não quis atirar, né? A gente viu que ele ficou falando levante-se, vai, e ele tava com uma arma na mão. E ele se negava a atirar no cara. Se fosse o Negan, se fosse um salvador qualquer, ia atirar. Mas o Dwight não, o Dwight ele queria deixar o cara vivo, queria deixar o cara, sabe, ele parecia demonstrar um medo de matar, um medo de ser uma pessoa ruim. Então, esse tipo de postura já explica muita coisa, pelo menos já demonstra que o Dwight não é uma pessoa ruim, o Dwight é uma pessoa que procura fazer o bem. Claro que no final das contas ele atirou, mas a situação era diferente. Ele não atirou porque ele tinha essa ordem ou ele queria ser do mal, ele atirou porque parecia um tiro de misericórdia, porque o cara tava sofrendo, o cara não queria sofrer mais e tal, então aquele tiro foi meio que tipo, eu vou salvar a sua vida, eu vou tirar todo o sofrimento que você tá sofrendo e tal, puf, tiro na cabeça, por aí. Pelo menos foi o que pareceu. Porque no final do episódio apareceu um amigo dele com um tiro no peito, né? Então ele não matou o amigo, pelo menos não na cabeça. Ele tirou no peito pra trazer ele pra base, enfim. O personagem tá na corda bamba, tá no meio termo ainda, enfim, tá uma coisa muito confusa, pelo menos como eu posso dizer, as atitudes do cara. Bom, logo em seguida tivemos uma conversa do Dwight com sua ex-esposa na escada, onde ele pediu pra se tinha um cigarro, pra fumar e tal, e claro que ambos ficaram mentindo um pro outro, dizendo que a vida aqui é ótima, né? A gente tá sobrevivendo, melhor do que tá morto e tal. Claramente uma mentira, mas é pra demonstrar que a vida de alguns salvadores é um inferno. Mesmo o santuário tendo uma estrutura boa, tendo uma ditadura, alguns estão felizes, outros estão na merda. Então eu digo que isso trouxe um ar de realismo, pelo menos nesse ambiente. Logo em seguida tivemos um outro momento de tortura em relação ao Daryl, no caso com a presença do Dwight, que ao invés de tocar aquela mesma música, pelo que parece, o Dwight jogou a foto do Glenn, que ele estava com a cabeça completamente despedaçada, fazendo um sofrimento visual pro personagem, e junto a isso ele trocou a música. E isso gera mais questionamentos. E será que ele trocou a música para alterar ou diminuir a punição? Porque o cara tava tão acostumado com a mesma música que trocando pode relaxar um pouco, apesar de ter jogado a foto do Glenn. E ao mesmo tempo que isso pode ter, como eu posso dizer, demonstrado uma mudança, ou pelo menos uma atitude de bondade vinda do Dwight, também pode se referir a uma grande filha da putagem. Por quê? A música tinha tudo a ver com a situação do sofrimento e tal, do Daryl sentir saudade do Glenn, de ser culpado e tal. E o que aconteceu? Diante da música, o Daryl chorou. Ele finalmente se abriu e tal, ele sofreu. Então, a questão da mudança de música pode ser de bondade, mas também pode ser para ajudar no processo de tortura, ao ponto dele ter liberado as lágrimas e tudo mais. Então, realmente tá uma coisa muito confusa poder definir se o cara é do bem ou do mal. Claro que a gente sabe que ele tá sofrendo por dentro, mas as atitudes dele estão no meio termo, cara. É impressionante como a gente pode pegar um lado bom e um lado ruim das atitudes do Dwight. Agora, o terceiro e a última parte do episódio envolve a questão da conversa com o Negan, onde, pelo que parece, na metade do episódio, o Daryl não tinha medo da Lucille, né? Ele não, como eu posso dizer, recuava. Porém, durante a conversa do Negan no final do episódio, o Daryl começou a dar uma recuada rápida. Eu percebi ele recuando. Então a gente pode dizer que ele passou por um processo de domesticação. Mesma coisa que o Rick passou em relação a Machado, mas dessa vez não foi em obedecer uma ordem, mas sim passar por um processo de temer
um pedaço de madeira. É simplesmente isso. Mas temeu o Negan e tal. Agora, ao mesmo tempo em que ele demonstrou medo, ele também demonstrou coragem em dizer que ele se considera não o Negan, mas sim o Daryl, né? Ele não se entregou ainda, mas ao mesmo tempo que ele se entregou pelo medo em relação a Lúcio, ele também não se entregou em relação ao nome. Então ele também tá na corda bamba, quer dizer, tanto o Daryl quanto o Dwight estão fazendo coisas adequadas pros salvadores, como também coisas inadequadas. Tipo, caralho, tipo, esse episódio forçou essa relação entre os dois personagens. É uma coisa muito louca, coisa muito absurda. Enfim, no final das contas, o Daryl e o Dwight conversaram e tal, coisas importantes, coisas de postura do cara e tal. E no final das contas, a grande revelação foi apenas a questão do Dwight ter atirado no seu amigo, mas não na cabeça para acabar seu sofrimento, mas sim no peito, focando mais naquela coisa de corda bamba que eu falei anteriormente. Enfim, foi isso somente o episódio, não teve realmente uma história geral sendo desenvolvida, foi mais coisas pessoais, mas como eu falei, tivemos um foco individual somente no santuário, que eu pessoalmente acho uma merda esse método de construção do episódio. Eu gosto quando envolve várias coisas ou quando tem algo grande sendo desenvolvido, que infelizmente não teve. Porém, nós tivemos uma forte relação entre o Daryl e o Dwight, que ambos passaram por um processo de sofrimento e que ao mesmo tempo que um fazia uma coisa boa, o outro também fazia uma coisa boa, como também uma coisa ruim, como uma coisa também. Então, os dois parecem ser o mesmo tipo de pessoa, e isso foi muito divertido de ver. Porém, como eu disse, faltou alguma coisa a mais. Não é? Focar em somente dois personagens é uma coisa um tanto tediosa. E eu tô esperando alguma coisa grande acontecer que infelizmente não tá ocorrendo. Enfim, foi isso. Foi um episódio bem fraquinho mesmo. Eu acho que é comparável ao último episódio, mas eu acho que por envolver tortura, por envolver alguns zumbis e tal, acho que chamou um pouco mais de atenção. Então, na minha opinião, como nota vai ser uma nota 7. Eu acho que o episódio poderia ter sido muito melhor, mas pelo menos teve alguns pontos adicionais que o tornaram melhor que o último episódio. Então, pelo menos um pouquinho melhor. Então, esse foi o meu vídeo. Se você quer comentar alguma coisa, se você tem alguma opinião diferente, você pode comentar aqui nos comentários. Quanto mais para o canal, compartilhar o vídeo, ajuda assim o canal a crescer. Então, esse vídeo vai ter gostado. Foco só com o próximo vídeo. Valeu! Ah, pessoal, só fazendo uma pequena propaganda aqui, só dizendo que meu livro está sendo vendido no site da Multifoco e tá na promoção. Antes estava 50, que eu pessoalmente achei um absurdo, porém agora está R$35. Então certamente está mais acessível do que antes. Então se você ainda estiver interessado, surgiu um interesse agora, só entrar no link que está na descrição do vídeo, logo aqui embaixo, que lá vai estar o livro, a sinopse e tudo mais. Então vai lá, dá uma visitinha lá e decide o que você quer fazer.